Voltamos a conversar com a doutora em imunologia Alessandra Bel Borges, que veio falar sobre a pesquisa da hantavirose em Alagoas. Professora, então, essa pesquisa ela começa com esses pacientes do Hospital Escola Elvio Alto, não é? Isso. Quantas pessoas foram alvo desse estudo no Elvio Alto? Então, no Elvio Alto, especificamente, a gente tem em torno de uns 60 pacientes. Que tiveram sangue coletado. Que tiveram sangue coletado, que se encaixavam nesses critérios de suspeita de hantavirose, né? Agora, além do Elvio Alto, a gente expandiu a pesquisa para outras unidades de saúde. Então, a gente também, houve um tempo que nós estávamos fazendo essa triagem, né, no HU, no Arthur Ramos, na Santa Casa, né? E aí vimos que algumas dessas unidades de saúde não recebiam pacientes com esse perfil, né, que poderiam ser suspeitos de hantavirose. Então, a gente resolveu focar naqueles hospitais que realmente recebem esses indivíduos, né, com essa clínica. Então, permanece a pesquisa no Hospital Elvio Alto, estamos com a pesquisa também na Santa Casa e no unidades de pronto atendimento, né, os mini pronto-socorros, no caso do Jacintinho e da Jaqueira. Então, ali, para ver se nesses locais a gente consegue encontrar algum indivíduo bem no início da doença, quando ele está com aquela manifestação febril que ainda não desenvolveu o edema pulmonar. Entendo. E também foram feitas coletas fora de Maceió, não é isso? Em Coruripe, como é que foi essa coleta, professora? Aí, só para finalizar, desses pacientes com suspeita clínica de doença aguda, a gente totalizou 100 indivíduos. 100 indivíduos aqui em Maceió. Aqui em Maceió, isso. E depois a coleta em Coruripe tivemos a ideia, né, de além de, paralela a essa pesquisa pelos casos agudos, nós resolvemos fazer uma outra abordagem que se chama inquérito sorológico. Então, a gente pesquisa a presença de anticorpos de memória imunológica, que são anticorpos da classe IgG, específicos contra o vírus, em indivíduos da população geral. Então, como o hantavírus ele é mais comum, né, em indivíduos com atividade rural, a gente resolveu focar numa população rural. Então, fizemos o contato com a usina Coruripe, lá em Coruripe, e eles nos receberam muito bem, né, nos deram todo o apoio, foram muito abertos, e nós então marcamos, né, 2 dias para fazer um mutirão de coleta dos seus trabalhadores que eram, no caso, do quadro permanente da empresa. E né? Quantas pessoas lá? Então, juntando os 2 dias de coleta, nós conseguimos 704 pessoas. Foi bastante gente, não? Muita gente. Um universo grande. Sim. E então essas pessoas passavam por uma coleta de sangue e por uma entrevista, usando um questionário padrão, com perguntas padrão, né? E aí essas amostras foram processadas, então, né, para a pesquisa dos anticorpos contra hantavírus. E nesse montante de 704 pessoas, a gente encontrou cerca de 10% de anticorpos de memória imunológica contra hantavírus. Ou seja, das 700 pessoas, cerca de 70 havia algum registro de anticorpo, é isso? Isso. É um número alto, né, professor? Um número alto, pequeno, não é? Inclusive comparando com outras regiões do Brasil, onde foi feita a mesma estratégia, que é inquérito sorológico, né, é um número alto realmente, e o interessante é que alguns desses indivíduos, não muitos, mas alguns, relatam que no passado tiveram doença grave, inclusive com manifestação pulmonar, né, e também é interessante que a gente não só detecta o anticorpo, como a gente quantifica, né. Então, quanto maior os níveis de anticorpos, maior a certeza a gente tem de que realmente esse indivíduo entrou em contato mesmo com o hantavírus. E a gente teve casos de indivíduos desses trabalhadores rurais com títulos de 6.400, que é um número muito alto. Bastante né? alto. Mas a maioria está em torno de 100 e 200, que seria assim, o mínimo para considerar uma amostra positiva. Né? E também outra coisa que é interessante é que a maioria desses indivíduos que são soropositivos para anticorpos de hantavírus não relatam terem viajado para fora de Alagoas. Quer dizer, eles permaneceram nesse espaço? Permaneceram, viveram a vida toda aqui, então se tem os anticorpos é porque se infectaram com o vírus aqui dentro do estado. Quer dizer, é possível dizer que há evidências de que o hantavírus já circula em Alagoas Sim. hoje? Essas são as primeiras evidências de que há realmente a circulação de hantavírus. Agora, uma coisa importante a ser dita é que existe a possibilidade de que esse hantavírus presente aqui no estado seja uma espécie não patogênica. Até porque existem várias espécies de hantavírus. São quantas espécies, professora, mesmo de hantavírus? Então, existe um órgão internacional que oficializa, né, as espécies reconhecidas de vírus no mundo, e para esse órgão que se chama ICTV, que é o Comitê Internacional para a Taxonomia Viral, existe oficialmente no mundo a presença de 23 espécies diferentes de hantavírus.
Porém, estudiosos do assunto já demonstraram a existência de mais de 40 espécies de hantavírus. E nem todas são patogênicas, ou seja, nem todas causam doenças. Exatamente. E nem todas são letais. Isso. Por que a gente sabe que essas espécies existem e não são patogênicas? Porque elas já foram detectadas em roedores, né, o seu genoma já foi caracterizado e ela nunca foi associada a um caso de doença humana. Então, assim, aqui no estado ainda está essa incógnita, né? Parece que o vírus circula, para a gente dizer que com certeza ele circula, é necessário a gente detectar o genoma do vírus, então a pesquisa tem que continuar. Esse genoma pode ser detectado tanto em ser humano como nos animais capturados, né, nos roedores. Só a partir daí que a gente vai poder dizer que com certeza o estado tem hantavírus, né? Por enquanto são apenas evidências preliminares, baseado na pesquisa de anticorpo. Então, nessa linha, professora, até quando que vai esse estudo e qual seria o próximo passo para a gente aprofundar esse mapeamento e esse diagnóstico? Toda pesquisa, para que ela possa ser realizada, ela necessita de financiamento, né? Porque os reagentes são caros, há necessidade de compra de equipamentos. Então, a gente precisa aprovar o projeto diante de órgãos de fomento. Então, no caso, esse projeto foi aprovado por um órgão federal, que é o CNPq. Essa primeira fase, digamos? Não, o projeto todo. Projeto todo. Foi aprovado em 2010 e ele tem vigência de 2 anos. Então, ele termina agora no final deste ano, 2012. Porém, a busca pelos casos nos hospitais vai continuar, né? A gente oferece esse serviço de diagnóstico gratuitamente no nosso laboratório. E, inclusive, deseja-se que esse serviço seja mais divulgado, né, que os próprios profissionais de saúde nos procurem quando houver a entrada de algum paciente que se encaixe como um caso suspeito de hantavirose. Então, a gente pretende continuar oferecendo esse trabalho, esse serviço. Agora, para, então, dar continuidade a esses achados preliminares, né, para a gente ter certeza se o vírus circula ou não, e uma vez que a gente não tem encontrado casos da doença aguda em seres humanos, né, a gente só está encontrando anticorpos, indicadores de infecção passada, agora a gente vai partir para a pesquisa nos roedores. Então, como que isso é feito? Precisa haver uma equipe técnica especializada, e aí isso pode ser... Que capture os roedores, silvestres, lembrando exatamente, que não é aquele camundongo usando armadilhas conhecido, que são colocadas no meio das plantações, né, em locais determinados, e esse pessoal que vai depois capturar essas armadilhas e verificar se tem animal ou não, né, aprisionado, tem que estar com um vestuário. Então, são roupas que têm filtros ultra poderosos, né, que retêm completamente as partículas virais. Então, são aquelas roupas, assim, entre aspas, semelhantes à roupa de astronauta. Né, e todo um cuidado de biossegurança para não haver a infecção do pesquisador durante a coleta do roedor. E essa seria uma segunda etapa, então, né, professora? Seria a segunda etapa. Perfeito. Vamos fazer mais um pequeno intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais um pouco dessa conversa com a professora Alessandra Bel Borges sobre a pesquisa do hantavírus em Alagoas. O Conhecer volta já, não sai daí.